Culto de estudo e oração, dia 8 de setembro. Nós aqui da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Culto de estudo e oração. Para a honra e glória do Senhor, nós começamos de uma parte até introdutória, semana passada, falando de Romanos, né? Na verdade, a gente teve uma ideia, não é? De como o Espírito Santo do Senhor age, e o que deu para a gente aprender, se Deus me levanta para fazer a obra e eu não faço, Ele vai levantar outro. Tá certo? O plano do Senhor, ele não é frustrado, né? Então foi exatamente o que aconteceu, não é? Quando desceu o Espírito Santo, existiam lá judeus de todas as partes do mundo, e esses judeus, eles se converteram, né, ao cristianismo, e foram eles que deram aí o início da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar um pouco do primeiro capítulo de Romanos. Nós vamos ler alguns versos. Na verdade, hoje, e assim até o final da carta, a gente vai pegar sempre a essência. Então eu convido a igreja a abrir Romanos no capítulo 1. Eu convido a igreja a ir para Romanos 1. Nós estaremos lendo a partir do verso 1, se você pode se colocar em pé. Para a honra e glória do Senhor. Você que está em casa, Romanos 1, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte, amados: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça, a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo interior. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha. Ele é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menções de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês alguns dons espirituais, para que vocês sejam fortalecidos, isso é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes que propus ir visitá-lo, não que tenho sido até agora impedido, para que consiga algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma.
E no versos 16 e 17 a palavra de Deus diz o seguinte, igreja: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pai, que privilégio nós estarmos hoje aqui, Deus, receber do Seu Espírito Santo a revelação da Sua palavra, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, sopre nas nossas mentes e nos nossos corações aquilo que o Senhor quer dizer para nós, Pai. Que o nosso espírito seja alimentado, que nós entendamos, Pai, todo o propósito do Senhor que está nesse primeiro capítulo da carta aos Romanos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, para que as nossas mentes estejam cativas nessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos assentar, igreja. O apóstolo Paulo, ele começa saudando a igreja que ainda ele não conhece. Saudando a igreja de Roma, aos romanos. Ele que, como vimos a semana passada, estava indo para Jerusalém, entregar uma oferta aos amados cristãos de Jerusalém. A palavra de Deus, ela logo nos primeiros versos, ela já começa num tom extremamente importante. Apresenta o apóstolo Paulo, primeiro como servo, ele se apresentando: igreja, eu sou o servo de Jesus Cristo. Igreja, eu tenho e fui chamado por Jesus Cristo para ser o quê? Apóstolo. E todos nós somos servos, todos nós que acreditamos, todos nós que nos convertemos ao caminho do Senhor. Por quê? O que significa o servo? Ele era um escravo, nós como escravos do pecado fomos libertos por Jesus Cristo. O servo é um escravo que foi liberto pelo seu Senhor, mas que ele continua servindo a esse Senhor com liberdade. Então, ser servo de Jesus Cristo é isso. E é profundo isso. Porque Jesus Cristo nos tirou do pecado. Jesus Cristo, na verdade, nos deu liberdade. Ele nos libertou. Então, nós saímos da escravidão para sermos o quê? Homens salvos em Cristo Jesus. Muitas pessoas vão abandonando, mas o verdadeiro servo, ele o quê? Ele continua a falar: Senhor, em liberdade agora eu te sirvo. Eu não sou mais escravo, mas em liberdade eu estou te servindo. Segundo ponto importante aqui do apóstolo Paulo, ele fala do quê? Do seu apostolado. Ele fala do seu ministério, do seu chamado. Todos nós temos um nosso chamado. O de Paulo aprove o quê? Ser um apóstolo, ser um promulgador da palavra, ser um missionário. Então o Espírito Santo ele já começa a falar conosco. Primeiro, nós sermos efetivamente servos, e segundo, buscarmos o nosso quê? A nossa chamada em Jesus Cristo, o nosso chamado. E Paulo aqui, amados, ele já começa a apresentar o que? Rapidamente. Paulo não perde tempo, o evangelista não perde tempo. Ele já começa a apresentar aqui o Evangelho, as boas novas. As boas novas do Filho de Deus, do Filho que é Deus. As boas novas, Jesus Cristo, ao qual ele diz, já foi prometido por quem? Pelos profetas. Então Paulo aqui já fazendo a ponte do Antigo Testamento, que foi dividido, mas na verdade é a única Bíblia. Profetas maiores e menores, todos eles citando o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Todos eles apontando a quê? A Jesus Cristo. E aqui, novamente,
Existem vários e vários judeus cristãos em Roma. E essa carta também serve para evangelizar. É por isso que está escrito aqui a descendência de quem? De Davi. Filho de Davi. Filho do homem segundo o coração de Deus. Que os profetas apontaram que o rebento viria da raiz de Davi. Maravilhoso. Então não é só para o cristão romano, é para que o cristão romano ele promulgue a palavra para o judeu. E para que esse, através da palavra, que é a palavra, ele o quê? Se converta. É maravilhoso. Porque Paulo, desta forma, ele apresenta Jesus Cristo como a raiz do filho de Davi, mas apresenta também Jesus Cristo como o quê? Como Deus. Com o espírito de santidade, como Filho de Deus. Então, na verdade, essa saudação do apóstolo Paulo nessa carta já é o quê? Já é um alimento. Ele fala de servo, fala de Jesus Cristo Deus, e aí ele começa, na verdade, a ministrar nos nossos corações, dizendo que por meio de Jesus Cristo nós recebemos a graça, que é de graça, que é um favor imerecido que nós temos, que através dessa graça, mediante a fé, nós somos o quê? Salvos em Cristo Jesus, ao qual fomos chamados o quê? Santo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o pastor Shed falando de santidade, não é? Maravilhoso. Nós somos revestidos pela santidade de quem? De Deus. Que coisa maravilhosa isso, não é? Quer dizer, a ministração do Espírito Santo, ela foi tremenda. E Paulo aqui, ele também nos apresenta o quê? Como santos. Como santo. Sede santos porque eu sou santo, não é? Então, na verdade, quando Paulo ele começa, não é, a dizer para Roma: olha, eu estou orando por vocês, eu estou intercedendo por vocês, servos, filhos de Deus, santos, amados, eu logo estarei aí com vocês. Eu estarei ministrando para vocês. Eu estou reconhecendo a importância de vocês. Eu oro por vocês. E é isso que representa o chamado. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Amém? Quando nos dão aqui, quando nos apresentam orações de pessoas que nós não conhecemos, mas nós oramos em fé, oramos pela cura, pela restauração. Paulo ele não é diferente. E Paulo fala de um assunto importante do quê? Do dom. Olha, eu estou orando, quando eu estiver aí, nós vamos falar do dom, que você tem um dom no Espírito, para que nós sejamos o quê? Fortalecidos como igreja. E como é importante a igreja de Cristo desenvolver dons. O dom do quê? O dom de cura, o dom de milagre, o dom de profecia, da palavra de conhecimento. Um dom que nós devemos buscar como cristão, principalmente agora nesses tempos, que é o quê? Discernimento de espírito. Então, como é importante, amém? A igreja, independentemente se somos pastores, líderes, presbíteros, nós somos cristãos. E Paulo, ele de uma forma absolutamente dando importância, falou: olha, nós vamos buscar esses dons. E o apóstolo Paulo, e nós sabemos disso também, ele é incansável. Ele está indo para Jerusalém, saindo de Corinto, mas ele está pensando em quem? Nos romanos. E o verso 15 dessa primeira carta dessa carta de Romanos, no capítulo 1, diz: por isso, quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então eu estou chegando.
Eu estou indo, eu quero pregar o evangelho do poder de Deus para vocês. Olha que carta, amados, de um homem que foi chamado realmente por Deus. Porque uma das coisas que nós temos que acreditar é o quê? No evangelho. Amém ou não? Se eu falo do evangelho, eu tenho que acreditar. Eu não posso crer que a Bíblia é um conto de fadas. Eu não posso acreditar, tá certo? Que alguma coisa não aconteceu aqui. Então é isso que tem que nos mover, todos nós como cristãos. Então Paulo, e isso é uma patente dele, ele sempre o quê? Incentiva, ele fala, não, é o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra. Agora, esse capítulo 1, ele nos revela um grande problema. As cartas de Paulo, você pode observar, tem um ponto e um contraponto. Ele começa a falar de tudo isso que nós falamos, da santidade, de servidão, de Jesus Cristo, que Ele ora, que Ele faz, tudo. Que existem dons do Espírito disponíveis para a igreja. Ele começa a falar de tudo isso. Porém, o que? Ele fala do grande problema. Que ele sabe que está acontecendo na igreja de Roma. Que ele sabe que está acontecendo nas igrejas da Ásia. Que ele sabe que acontece na igreja, que é o que? A injustiça e a impureza dos seres humanos. E eu quero ressaltar aqui, de novo, que a Bíblia é para quem? Para os cristãos. Ele está enviando para os cristãos de Roma. Então o que ele está falando para Roma? Fala, cuidado com a injustiça e a impureza. Porque isso com certeza, isso vale para nós, que quando nos comportamos de uma forma impura e injusta, nós provocamos o quê? A ira de Deus. Nós provocamos a ira e a manifestação de quê? De Deus. Está claro aí no verso 18, acompanhem comigo, por favor. Eu não li todo o capítulo, mas agora nós estaremos lendo algumas partes. Olha o verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça de quem, igreja? Dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem o quê? A verdade. O que está escrito aqui é o tema central do primeiro capítulo da carta aos Romanos, que é nos alertar da ira de Deus. É nos alertar de quê? De que um lado eu tenho amor, de que um lado eu tenho esperança, de um lado eu tenho a fé, de outro lado eu posso ter o quê? A ira de Deus manifesta nas nossas vidas se eu me comportar de uma forma impura e injusta. E quando você começa realmente a estudar mais esse primeiro capítulo, Deus se revelou não somente na história, mas também na beleza de sua criação no mundo. Olha que maravilhoso isso. Deus, Ele remove assim qualquer desculpa por não conhecê-lo. Acompanhe comigo o verso 20. Por favor, acompanhe comigo o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, verso 20 de 1 Romanos, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são o que, igreja? Indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis quando o quê? Quando não reconhecemos a Deus. Porque Ele vem se manifestando, amém? Ele vem se manifestando desde o início, desde a criação. E cientistas que ganham milhões de dólares, eles tentam dizer que do caos, né, do Big Bang, é isso ou não? Do caos que é o Big Bang, de uma explosão, surge ordem.
Isso é ter fé, mais do que acreditar que Jonas ficou 3 dias num grande peixe. O cientista ele tem que ter muita fé em acreditar nisso, que dá explosão, que dá desordem, houve o que? A ordem. Então, o que Deus está querendo dizer para nós aqui é o seguinte, que o pecado, e quando nós estamos no pecado, ele pode até o quê? Distorcer um pouco o quê? A possibilidade de perceber a Deus. Mas ele não remove o quê? A possibilidade de nós percebermos quem é Deus. O mundo, eu estou falando, quanto mais nós que somos o quê? Cristãos. Então é absolutamente inconcebível para nós agirmos de formas impuras e injustas. Olha que profundo isso. E é justamente isso que Paulo, ele está o quê? Escrevendo para os cristãos romanos. Acompanhe por favor o verso 21. Porque tenho conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às vezes a quadrúpedes e a répteis. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja? A idolatria. Quer dizer, você anula, você não glorifica a Deus, você não dá graça a Deus e troca essa glória por quê? Por imagens, por quadrúpedes, por imagens semelhantes a quê? A seres humanos. Então tudo isso entra no quê? Numa chamada de atenção de quem? Do apóstolo Paulo. O que Deus está querendo falar para nós hoje, igreja, é que se a gente tem o coração endurecido, nós como cristãos, por algum motivo nós não entendemos a verdade que vem do Senhor, nós estamos indo por um caminho extremamente perigoso. Quando nós estamos vulneráveis ao pecado, ao não reconhecimento de tudo isso, nós estamos indo realmente por um caminho perigoso. Porque o pecado é joia. Um pastor ele comparou o pecado com a droga. Ela dá barato só na primeira vez. Depois ela nos destrói. Então, na verdade, quando nós vamos para Provérbios, que o amado Elias leu, Provérbios 3,7 diz, ele nos ensina que a gente não pode ser sábio dos nossos próprios olhos. Nós não podemos ser sábios dos nossos próprios olhos, de tudo aquilo que a gente acha que é. O que Deus quer falar conosco hoje, igreja, é que a gente tem que temer ao Senhor e se apartar do mal, para que a gente não seja indesculpável. O apóstolo Paulo, ele continua, e eu gostaria que nós lêssemos os 3 últimos versos de Romanos, no capítulo 1. Eu quero ler os versos 29, 30 e 31. Que a Bíblia ela explica o que é ser. A Bíblia explica o que é ser sábio
aos nossos próprios olhos. Onde erramos? Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Palavras duras, porque nós podemos ser indesculpáveis a Deus quando, por exemplo, somos perversos, quando somos avarentos, quando o nosso coração, ele às vezes se inclina para o mal, para a inveja, quando o nosso coração se inclina às vezes, olha que, e eu não quero aqui falar de palavras como homicida, não, é muito forte para nós, mas a discórdia é sutil, está aqui, isso serve para mim, é lógico. Primeiro, para que eu não busque discórdia, para que eu não busque malícia, para que a gente não busque malícia, para que a gente não busque difamar e caluniar, para que a gente como cristão não busque sermos o quê? Não busquemos ser o quê? Arrogantes, orgulhosos, insensatos, desleais. Então Paulo, na verdade, hoje, ele vem falar de um assunto extremamente importante. Que o Espírito Santo do Senhor, ele trabalhe nos nossos corações. Porque se isso for constante nas nossas vidas, nós cairemos. Como alguém que nós conhecemos caiu. E era o quê? Um dos ministros de louvores de Deus. E na multidão das suas iniquidades. Então, na verdade, esse primeiro capítulo de Romanos, ele nos faz esse alerta. Para que a gente não seja apresentado como indesculpáveis perante a Deus. Para fechar o verso 32. Embora conheçamos a sentença de Deus dos que os praticam tais coisas, são passíveis da morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Essa morte aqui é a segunda morte. É a morte do juízo. Então, que Deus, na verdade, amados, Ele tem a misericórdia das nossas vidas. Ele nos dá esta noite, que a gente tome cuidado em certas áreas das nossas vidas. Que se nós temos realmente a mente cauterizada para certos assuntos, que reveja com a ação do Espírito Santo. Nós já estudamos isso, a cauterização, que é o estar cauterizado, é aquela queimada, né? Quando a nossa pele fica o quê? Queimada, existem marcas. Paulo, ele está nos chamando a responsabilidade hoje, todos nós que estamos aqui, a mim, a você que está aí, a você que vai assistir, que está assistindo. Porque cabe a nós não extinguir o Espírito Santo. Cabe a nós buscarmos o quê? A misericórdia de Deus nas nossas vidas. E que Deus não nos deixe cair em tentação. Amém? Então essa é a primeira mensagem do primeiro capítulo de Romanos. Não é? É uma palavra realmente dura, não é? Mas ela serve de alerta para nós, para que a gente remova do nosso espírito
espírito que foi religado com Deus, alguns pontos que devem ser tratados. Amém?